Santos preciosos, eu vos desejo um excelente dia, debaixo da santíssima e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O motivo desta minha mensagem é a respeito de templos e igrejas. Verdadeiramente, existem igrejas e existem templos. Templos sois vós. Igreja, na minha opinião, é o lugar de reunião dos irmãos, da família de Cristo. Mas o que está acontecendo nos últimos dias é que as pessoas, os irmãos, estão mais preocupados com as igrejas, que são chamadas de templos, e não estão se preocupando com os templos, que muitos chamam de igreja. O que eu quero dizer com isso? Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Igreja quer dizer lugar de reunião. É uma casa onde se reúnem as famílias para falar coisas importantes e interessantes para o seu dia a dia, para que vivam em harmonia uns com os outros. Mas, na verdade, o que tem ocorrido nos últimos dias é que os irmãos não estão preocupados com os templos. Estão mais preocupados com as igrejas. Porque, na verdade, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, ele nos ensinou a vivermos como templos e não como igrejas. Porque, na verdade, quando vocês se reúnem nas igrejas, vós templos, quando vós se reunis nas igrejas, ao final de todas as coisas, quando termina a reunião, o Senhor Jesus Cristo, o pastor e supremo, glorioso pastor de Israel, ele vai adiante de vós, endireitando os vossos caminhos tortuosos, quebrando as portas de bronze e despedaçando as trancas de ferro, para vos dar os tesouros ocultos das escuridades, para que saibas que só Ele é o Senhor de vossas vidas. Mas ao invés disso, o que é que vocês estão fazendo? Estão centralizados no homem e não em Cristo. O homem, na verdade, ele não tem coragem, jamais vai ter coragem de morrer por um de vocês, porque ele só pensa em si próprio. Enquanto que o Senhor Jesus Cristo, ele morreu pensando em nós, seu povo eleito e precioso. Ao invés disso, o que é que está acontecendo em volta de vocês? Vocês param em uma certa esquina e vê, tem diversas igrejas, diversas assembleias de Deus reunidas. Eu me refiro à Assembleia de Deus, porque todas são Assembleias de Deus. Não existe uma determinada Assembleia de Deus. Todas são Assembleias de Deus, porque Assembleia quer dizer ajuntamento solene. E vejam a desunião, a divisão entre vós. Os irmãos da Assembleia de Deus que frequentam a Batista, a Presbiteriana, a própria Igreja, Assembleia de Deus e tantas outras não se unem. Será que Cristo está dividido? Será que foram elas que morreram em favor de vós? Ou foi o Senhor Jesus Cristo? Logo, quando um diz, eu sou da igreja tal, e outro diz, eu sou da igreja tal, Cristo está sendo dividido, porque não foi o anjo daquela igreja que morreu por vocês, mas foi o Senhor Jesus Cristo. E ele nos diz que nós devemos nos amar. Ele não manda a gente amar só os templos que congrega na igreja A, na igreja B ou na igreja C. Ele mandou que nós fôssemos unânimes, que nós devemos o adorar em espírito e em verdade. Eu não sou nenhum teólogo, nenhum bacharelado em teologia, mas o pouco que eu sei, mediante as Escrituras, como o Senhor Jesus Cristo tem me ensinado, é que nós devemos ser amáveis, cheio da graça, cheio do conhecimento e cheio do amor
do Senhor Jesus Cristo. E nos passos do Senhor Jesus, o que ele faria no teu lugar e no meu lugar? Será que ele iria fazer acepção de pessoas? Será que ele iria rejeitar o irmão da igreja A, da igreja B, da igreja C? Se nós todos somos filhos do mesmo Pai, porque somos infiéis uns com os outros? Porque ao invés de orarmos uns pelos outros, atiramos pedras espirituais, julgamos os irmãos. Se o Senhor Jesus Cristo nos diz que se caminharem dois cegos juntos, ambos cairão num barranco, mas logo se eu estou caminhando com meu irmão e meu irmão não está enxergando, então o meu dever que enxergo é mostrar para meu irmão o caminho certo para que ele não caia no buraco. Aquele que julga será julgado. Porque da mesma forma que nós pesamos, seremos pesados. Não adianta a gente querer arrumadinho. Nós temos que ir pelo que está escrito nas Escrituras. O Senhor Jesus Cristo diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E o fato é que o Senhor Jesus Cristo diz: olha, ouviste que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, diz o Senhor, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para que possas tornar-vos filho do vosso Pai Celestial. Será que o que está escrito na minha Bíblia é diferente do que está escrito na de vocês? Acorda, povo do Senhor. Nós não temos pátria neste mundo, nós somos peregrinos, nós somos forasteiros. A nossa pátria está no céu, de onde virá o Senhor Jesus Cristo na sua glória com seus santos anjos, a buscar um povo santo, um povo unido, um povo separado para a sua glória. Vivendo dessa maneira pela qual vós estáis a viver, centralizado naquela igreja, esquecendo os templos que estão em volta de vocês, não iremos subir. Devemos estar atentos a todas as coisas. Não vos deixeis de congregar como os demais. É necessário que nós, como somos templo e morada do Espírito Santo, devemos nos reunir em um certo lugar para falarmos do amor de Deus, para nos exortarmos no caminho da justiça e do amor. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o pastor e bispo das ovelhas. Ele nos separou como pastores e não como donos das ovelhas. Ele nos escolheu para que fôssemos aquele que vai orientar o seu povo no seu santo caminho. E não para o desviarmos do caminho. Mas é o que muitos estão fazendo. Homens que se dizem pastores, que dizem ser subordinados ao Senhor Jesus Cristo, estão desviando o povo do caminho. Porque quando eu proíbo um irmão de visitar uma outra igreja, isso é pecado de rebeldia. Isso é rebelião, santos. Nós não podemos impedir que nossos irmãos visitem as suas famílias, os seus respectivos irmãos de outras igrejas, de outras congregações. Nós não somos melhores do que ninguém, porque aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não adianta arrumadinho, não adianta você dizer que é mais santo do que o irmão da igreja A, da igreja B, porque você não é. Você é carne igual a ele, igual a mim, igual a todos nós. Nós somos pecadores remidos pelo sangue do Cordeiro. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Talvez um pastor
formado em teologia, vos ensine doutrinas vãs, e vocês acreditem, mas um simples servo do Senhor venha público vos mostrar o caminho certo. Não estou querendo que você saia de maneira alguma da congregação onde você está, templo amado, mas que você se firme no caminho certo, seguindo aquilo que está escrito na Santa Palavra. Fazer isso como os discípulos de Bereia. Quando Paulo pregava, os discípulos de Bereia acompanhavam o que Paulo pregava. Comparai-vos uma coisa com a outra. Comparai-vos as coisas espirituais com as espirituais. Não sejai-vos remissos, mas sede santos e agradáveis, porque o fim de todas as coisas está perto. O Senhor Jesus Cristo, Ele não vai vir buscar a Assembleia de Deus, a Batista, a Presbiteriana, a Adventista. Ele vem buscar os seus templos. Vem buscar o seu povo, um povo santo, um povo separado. E um povo separado não é estar separado dos irmãos da igreja A, da igreja B, da igreja C, mas é separado das contaminações do mundo. E a maior contaminação do mundo, na minha opinião, é quando você, como se diz, servo do Senhor Jesus Cristo, serva do Senhor Jesus Cristo, rejeita o seu irmão de outras congregações, porque não é da sua. Que recompensa tendes, se saudais unicamente os vossos irmãos? Não faz os publicanos e os pecadores também o mesmo? Sede vós, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Palavras do Senhor Jesus Cristo, palavras gloriosas de salvação, para que possamos viver de modo digno do seu santo Evangelho. Eu não estou aqui vos mostrando nada que não já conheceis. Eu só estou vos orientando e vos dizendo quanto estás errado. Começas a praticar a justiça e o perdão. Começas a saudar os teus irmãos, porque não é os teus irmãos da tua congregação que são só teus irmãos, não. Quer dizer que, na verdade, quando tua irmã ou teu irmão se casam, vão deixar de ser teu irmão? Eu estou me referindo segundo a carne. Vão deixar de ser teu irmão? Tu vai deixar de ir na casa dele, visitar ele ou visitar ela? Não, eu acho que não. E por que não visitar os teus irmãos de outras igrejas? Porque, na minha opinião, o maior vínculo não é o da carne, mas é o do Espírito. Porque fomos comprados com preço de sangue. E o Senhor Jesus Cristo abra a vossa mente e o vosso entendimento, para que possas entender e compreender aquilo que o Espírito Santo está a te dizer nesta manhã de segunda-feira. Neste segundo dia da semana. Orai e vigiai, porque o inimigo de vossas almas está em derredor, querendo vos estragar, querendo vos arrastar para a sua caminhada. Porque o Senhor Jesus Cristo diz que estreito é o caminho que conduz o homem à vida eterna, e espaçoso o caminho que conduz o homem à perdição. Não sejais-vos remissos, omissos em vossas palavras, em vosso caminhar. Me perdoe algumas palavras que talvez, pela minha pouca leitura, apesar de não ser formado em teologia, mas o pouco que o Senhor Jesus Cristo Ele colocou no meu coração, eu creio que já é o suficiente para viver uma vida digna do seu santo e glorioso Evangelho. Se eu estou aqui, não é que eu não vivo aquilo que estou pregando. Eu prego aquilo que vivo e vivo aquilo que prego. Visitar os irmãos é uma dádiva do Senhor Jesus. Quantas igrejas existiam na época de Cristo? Nenhuma. Como é que viviam os irmãos? Unânimes no templo. Viviam cada um em suas casas, de casa em casa, repartindo o pão com singeleza de coração. E o Senhor Jesus acrescentava dia após dia aqueles que iam crendo.
Vivei-vos como os irmãos da igreja primitiva, que deixou em Atos dos Apóstolos como devemos seguir, conforme você vê no livro de Atos dos Apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai Celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo 4. O que nos diz o Senhor Jesus sobre esse assunto? E eu vos pergunto, mediante este assunto, será que as igrejas que se dizem evangélicas, submissas ao Senhor Jesus Cristo, têm vivido de acordo com esta palavra? Prestem bastante atenção. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e passou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Será que eles estavam falando línguas diferentes? Porque assim está escrito do versículo 5 ao versículo de número 13, que ali estavam reunidas diversas nações, e Deus usou cada um de seus servos e servas para falar a língua de cada uma daquelas nações. Foi aí que começou o batismo com o Espírito Santo, porque até então eles só falavam um idioma, só falavam uma língua, e agora eles passaram a falar diversas línguas de acordo com as nações que estavam ali reunidas naquele mesmo lugar. E assim nos diz a palavra do Senhor. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígida, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. É diferente, né, do que nós vemos nos dias de hoje. Será que vocês realmente estão falando aquilo que o Espírito Santo determinou que falasse? Quem está do teu lado está compreendendo e entendendo aquilo que vós falais? Ao invés de vós buscar esta coisa, buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus não é andar com a Bíblia debaixo do braço e ir às congregações, mas é fazer a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor para mim e para você: amai-vos uns aos outros conforme vos amei. Amém, santos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, mediante isto que aconteceu, como é que os apóstolos viviam para que eles chegassem a esse ponto? Daí por diante, começamos a entender como viviam eles, os convertidos a Cristo. Ele diz aqui, ainda do mesmo capítulo 2, do versículo 42
ao 47, diz a palavra gloriosa do Senhor Jesus Cristo: e perseverávamos na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseverávamos unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e louvavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Templo depende muito de tradução. Eles não estavam reunidos no templo. Eles estavam reunidos em um certo lugar, não era no templo, porque eles não entravam no templo em Jerusalém. Eles estavam fora do templo, eles não estavam no templo. Porque até então os sacerdotes não deixavam que eles se reunissem no templo de Jerusalém. Então eles se reuniram fora, em algum lugar, mas não foi no templo, porque só existia um templo em Jerusalém, que era o templo de Salomão, onde os sacerdotes dominavam todas as coisas. E a morte do Senhor Jesus Cristo foi fora do templo, foi fora de Jerusalém. Ele não estava no templo, eles não jamais iriam se reunir no templo. Aqui é um defeito doutrinário muito sério. Uma tradução muito séria, não era no templo, sim. Em que lugar? Qual foi o templo? Porque até então eles foram perseguidos. Sabemos da morte de Estevão. Eles se reuniam fora do templo e não no templo. Vocês estão entendendo? Não estou aqui vos ensinando outra doutrina, não. Estou vos mostrando a verdadeira palavra do Senhor Jesus Cristo, que está oculta desde os tempos eternos. Desde os tempos pelos quais os apóstolos partiram para a glória, estão no repouso eterno, aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. E vos deixeis-vos levar por doutrinas vãs e estranhas. É como o Senhor Jesus Cristo nos diz: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está muito distante de mim, vão me adoram, aprendendo preceitos e doutrina de homens. Sedes, pois, perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial. É viver, amados. Aqui os irmãos não eram diferentes. Todos serviam ao Senhor Jesus Cristo, mas estavam unânimes no templo. Ou seja, eles estavam unânimes, reunidos em um só lugar. Não existia tantas igrejas como hoje, que hoje, me perdoe a sinceridade de coração, mas as igrejas hoje é motivo que eu praticamente trabalho. Sou um pastor evangelista, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, mas eu vivo de suor do meu rosto, eu trabalho para não ser pesado aos irmãos. Nós não vivemos na lei, vivemos na graça. Eu não sou contra quem vive do evangelho, não. Muito pelo contrário, eu sou contra quem abusa, quem usa o evangelho como ostentação, como muitos aí fora usam. Enquanto viveis em casas, em bangalôs, apartamentos luxuosos, carros luxuosos, o vosso irmão talvez não tenha nem a passagem para ir para a igreja, ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo, falsas palavras, eu não sei. O Senhor Jesus é quem sabe. Às vezes não tem nem um pão na mesa, enquanto eles estão aí robustos, gordos, ovelhas gordas, ventres preguiçosos, que só sabe ladrar, só sabe falar, comercializa a palavra de Deus com maior cinismo, e vós ainda o adorais mais a ele do que a Deus. Existem homens que se dizem pastores, que muitos dos irmãos, se você falar mal dele, dizer que ele está errado, é arriscado até o irmão matar você ou brigar por ele. Mas se você falar mal do Senhor Jesus, ele baixa a cabeça e vai embora. Hipócrita. Um só é o pastor das ovelhas.
Esse chama-se Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos irmãos. E aquele que quiser ser maior entre vós, que seja o vosso servo. Porque foi assim que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele se tornou maior por ser o pastor das ovelhas e se tornou nosso servo, ao ponto de morrer morte de cruz pelos meus pecados e pelos teus pecados. Sedes, pois, vós perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe e vos livre de todo o mal e vos aparte das vãs filosofias e doutrinas vãs e estranhas. Que coloquem no vosso coração o verdadeiro evangelho, o evangelho da paz, o evangelho das suas insondáveis escrituras. Porque não é o homem que vai te levar à vida eterna, mas é o Senhor Jesus Cristo. Nenhum pastor vai ter o direito de vos apresentar a Ele, porque está escrito, são muitas coisas distorcidas. Não. É o Senhor Jesus Cristo que vos vai apresentar ao Pai. Um só é o vosso pastor, um só é o vosso guia, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos. Não chameis a ninguém por mestre, porque um só é o vosso mestre. E aquele que quiser ser maior entre vós, que seja o vosso servo. Que Deus vos abençoe e vos livre de toda mal doutrina espalhada na face da terra. Que Deus coloque no teu coração o verdadeiro evangelho. Que te converta e que te liberte e que te livre de todo o mal e dos homens violentos e maus, desde agora e para todos sempre, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim que eu te abençoo, em nome de Jesus.